No livro A Como Convencer Alguém em 90 Segundos, o escritor e orador Nicholas Buchman apresenta um guia valioso que pode ajudar a estabelecer comunicações bem-sucedidas. Seu objetivo é auxiliar os leitores a transformar contatos em relações comerciais duradouras e produtivas. Abaixo, você descobrirá como usar suas características pessoais, tais como a linguagem corporal, o tom de voz, entre outros, para impressionar as pessoas, aumentando, assim, sua habilidade de persuasão e, consequentemente, melhorando suas chances de sucesso. Aproveite a leitura. Antes de continuarmos, deixe o like, se inscreve e compartilha para mais conteúdos como este. Acredita-se que não há fracasso, apenas feedback, portanto, é importante ser convincente. É crucial oferecer e responder ao feedback, seja ele verbal ou não verbal. Demonstrar interesse através de posturas como inclinar-se para a frente, sentar na borda da cadeira, sorrir e encolher os ombros é fundamental. Se você não responde ao feedback, as pessoas podem entender que você não está interessado e, consequentemente, procurar outro lugar. O feedback molda, orienta e aprofunda as interações. Enquanto você cria conexões, o feedback é responsável pela qualidade da interação em andamento. Um feedback bem direcionado faz com que as pessoas sintam que você está prestando atenção no que elas estão dizendo e que isso está tendo algum impacto. A atitude é a chave para o sucesso. Ela é contagiosa e é a primeira coisa que as pessoas notam em você, refletindo imediatamente naqueles que estão próximos. A atitude é composta por linguagem corporal, tom de voz e escolha de palavras. Se você está entusiasmado, deve parecer, soar e usar palavras entusiasmadas. Você tem o poder de controlar e ajustar sua atitude, se assim desejar. Sua mente e corpo estão interligados, altere um e o outro também mudará. Aprenda a distinguir atitudes que são realmente úteis e atraem as pessoas, como ser receptivo, entusiasmado e confiante, e atitudes que são inúteis e repelentes, como ser irritado, arrogante ou impaciente. Fique atento à sua linguagem corporal e às características da sua voz, pois elas correspondem a mais da metade da impressão que as pessoas têm de você durante uma interação. A linguagem corporal aberta, como pernas e braços descruzados, um bom contato visual, sorriso e inclinação para a frente, demonstram um coração acolhedor e sinalizam que você está aberto a negócios. Já a linguagem corporal fechada, como braços cruzados defensivamente, desvio de olhar, esconder as mãos e distanciar-se, repelem as pessoas e sinalizam que você está fechado a negócios. Direcionar o seu coração ao coração do outro, sem obstrução dos braços cruzados, pranchetas ou pilhas de papéis, é uma maneira fácil de demonstrar que você está aberto a negócios. As pessoas em harmonia inconscientemente sincronizam sua linguagem corporal e características vocais. Ao sincronizar sua linguagem corporal com a de outra pessoa, você pode criar uma sensação de compreensão e confiança, o que pode levar a conexões incríveis. Da mesma forma, sincronizar sua voz, falar devagar com alguém que fala devagar, animadamente com alguém que fala rápido, baixo com alguém que fala baixo, pode desenvolver rapidamente um senso de harmonia. Além disso, quando você quer transmitir uma mensagem negativa, é importante fazê-lo de uma forma positiva. Em vez de dizer não podemos entregar isso até sexta-feira, diga podemos entregar isso na segunda-feira. Isso mantém a mensagem clara e objetiva, enquanto evita que o cérebro da outra pessoa processe a imagem negativa da palavra não. Por fim, lembre-se de que as palavras têm um poder imenso, então escolha-as com sabedoria. As palavras que você usa afetam diretamente as emoções e a motivação das pessoas ao seu redor. Ao escolher palavras positivas e otimistas, você pode inspirar e motivar as pessoas ao seu redor, criando um ambiente de trabalho produtivo e positivo. Para ter sucesso na comunicação com diferentes tipos de personalidades, é importante adaptar seu estilo de comunicação para se adequar a cada um deles. Por exemplo, para se comunicar com um sonhador, é preciso ser criativo e inspirador. Para se comunicar com um analisador, é preciso ser lógico e detalhado. Para se comunicar com um indutor,
é preciso ser motivador e demonstrar valor. E para se comunicar com um controlador, é preciso ser direto e prático. Entender as diferentes personalidades e adaptar seu estilo de comunicação para se adequar a elas pode ajudar a estabelecer conexões mais fortes e alcançar seus objetivos. Pode ser resistente à mudança? É muito focado nos resultados em detrimento das pessoas? Examine essas fraquezas e trabalhe nelas para aprimorar suas habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal. A concepção notável. Uma ideia boa alcança a grandeza quando é acompanhada de uma missão bem elaborada, uma breve, simples e fácil de memorizar explicação sobre o propósito da organização e a diferença que ela faz. A grande ideia é capaz de conferir personalidade à empresa. Ela deve ser fácil de memorizar, capturar o espírito da organização e orientar todos na mesma direção. Ela não se refere diretamente a produtos ou serviços, mas sim ao que a empresa faz. A ideia central emerge da verdadeira essência do seu negócio, acionando imediatamente a reflexão: estou fazendo isso agora ou não? Ao tomar decisões com clientes e colegas de trabalho, a grande ideia deve ser a primeira consideração para qualquer funcionário. A sua grande ideia pessoal pode proporcionar mais direção e significado para a sua carreira. Ela representa o valor e a essência do que você faz. É importante formulá-la de uma maneira que faça sentido para você. Para comunicar o valor do que você faz de forma atraente em uma conversa, é necessário ter um comercial de 10 segundos. Esse discurso deve ser cativante a ponto de fazer a outra pessoa dizer: conte-me mais, em vez de a grande coisa, uma vez que você o coloque em prática. Um comercial de 10 segundos é composto por 3 partes: o que você faz, para quem faz e como isso melhora a vida das pessoas. É importante que o discurso seja breve e objetivo. Encontre o seu estilo pessoal. Ao interagir com as pessoas, elas respondem à sua atitude, incluindo a mensagem não verbal que você transmite, o seu estilo. Para causar uma boa primeira impressão, desenvolva um estilo único que demonstre independência e confiança. Um profissional eficiente equilibra disponibilidade e autoridade. Decida a imagem que deseja transmitir. Faça perguntas a si mesmo: como, qual é o meu estilo? O que quero que a minha roupa comunique sobre os meus pontos fortes de personalidade? Meu guarda-roupa atual alcança esse objetivo? Vista-se para o trabalho que deseja, não para o trabalho que possui atualmente. Lembre-se de que, quando está mal vestido, as pessoas notam as suas roupas; quando está bem vestido demais, elas notam apenas você. Se decidir mudar a imagem que projeta, experimente e faça ajustes até encontrar o visual que melhor funcione. Caso precise de ajuda, considere contratar um profissional, como um consultor de moda. Esteja atento à forma como se sente, como os outros respondem a você. Quando se trata de socializar, algumas pessoas possuem habilidades mais naturais do que outras; no entanto, todos podem aprender as habilidades necessárias para estabelecer conexões com outras pessoas. O processo comprovado para cumprimentar alguém pode ser dividido em 5 partes. Abertura: abra sua postura e atitude e aponte o coração em direção à pessoa que está encontrando. Olhos: faça o primeiro contato visual e tente lembrar a cor dos olhos da pessoa. Sorriso: seja a primeira pessoa a sorrir e deixe que seu sorriso reflita sua atitude positiva, mostrando que você é confiável, honesto e entusiasmado. Fala: cumprimente a pessoa com uma voz calorosa e amigável, dizendo seu próprio nome primeiro. Por exemplo: olá, meu nome é Joana. Tome a iniciativa e faça um esforço para lembrar os nomes das pessoas. Sincronia: ajuste sua linguagem corporal e sua voz para se sincronizar com a da outra pessoa. Encontrar assuntos em comum é uma habilidade essencial para construir relações interpessoais eficazes. Você pode procurar por interesses, hobbies, experiências compartilhadas ou até mesmo conexões em redes sociais. Use suas habilidades de escuta ativa para se concentrar no que a outra pessoa está dizendo e fazer perguntas relevantes. Lembre-se de que as conversas são de 2 vias, então,
Compartilhe informações sobre você também. Se você tem algo em comum com a outra pessoa, mencione isso. Isso pode ajudar a estabelecer um terreno comum e aumentar a conexão. Se você não tem nada em comum com a pessoa, encontre algo interessante em sua linha de trabalho ou em algo que você tem em mente. O objetivo é fazer a outra pessoa se sentir valorizada e criar uma conexão significativa. Além disso, é importante criar um ambiente confortável e descontraído para que as pessoas se sintam à vontade para falar. Use uma linguagem corporal amigável, sorria e mantenha contato visual. Demonstre interesse genuíno no que estão dizendo e faça comentários que mostrem que você está ouvindo e entendendo. Outra técnica eficaz é fazer perguntas de acompanhamento, que exploram ainda mais a resposta da pessoa e mostram que você está interessado em ouvir mais. Por exemplo, se alguém menciona que gosta de viajar, você pode perguntar a qual foi o lugar mais interessante que você já visitou e por quê. Por fim, evite dominar a conversa ou falar excessivamente sobre si mesmo. Lembre-se de que a conversa é sobre a outra pessoa e faça com que ela se sinta importante e valorizada. Encontre a estratégia adequada. As emoções podem ser poderosas aliadas para conectar-se com as pessoas e influenciar a forma como elas recebem suas ideias. Para alcançar seus objetivos, descubra quais estados emocionais são necessários para levar as pessoas de onde estão para onde você deseja que elas cheguem. Para aprimorar suas habilidades de conexão emocional, experimente praticar em casa e no trabalho com uma linguagem corporal e verbal rica em sensações. Treine até que isso se torne um hábito natural. Quando se trata de entrevistas de emprego, é importante pesquisar a empresa com antecedência para criar uma apresentação convincente de 10 segundos que mostre como suas habilidades, experiências e pontos fortes se alinham com a cultura da empresa. Ao falar ao telefone, preste atenção ao tom de voz e às palavras utilizadas, já que é a única pista que você terá sobre o que a outra pessoa está pensando ou sentindo. Certifique-se de que sua linguagem e ritmo estejam adequados para a ocasião. Em situações sociais, como um almoço de negócios, é importante ter uma atitude positiva, uma linguagem corporal aberta e saber o que você deseja alcançar. Para socializar de forma mais eficaz, apresente-se, esteja aberto a fazer conexões e junte-se a um grupo, se necessário. Benefícios da história contada. Você pode usar as suas habilidades de história contada de inúmeras maneiras, incluindo sugerir ideias aos funcionários, clientes, colegas de trabalho, acionistas, amigos e familiares, provocar mudanças no comportamento, hábitos e atitudes, guiar e motivar indivíduos, grupos e populações, quebrar barreiras e iniciar transformações, manter-se no topo da lista das pessoas, compartilhar seus valores, fazer conexões emocionais e comunicar-se em um nível pessoal, dar vida aos seus produtos e serviços, simplificar conceitos complexos, incrementar a apresentação de fatos e números. Lembre-se do mais importante, sem ponto. Sem apresentação. Resumo final. Tudo que você aprendeu até agora entra em jogo quando está fazendo uma apresentação. Estabeleça autoridade e credibilidade. Mantenha uma atitude realmente útil, trabalhando em seu tom de voz, imagem pessoal, sorriso e contato visual. Transmita o seu ponto nos primeiros 90 segundos ou menos. Nada deixa a sua audiência mais impaciente do que ignorar o assunto ou o propósito de sua apresentação. Seu ponto tem de conter causa e efeito com os quais a audiência consiga se relacionar. Preocupe-se com o seu assunto. Não tente ser um ator no palco. Amarre-se a uma grande ideia, algo significativo, e a sua conexão com a audiência virá do coração. Controle a sua respiração. Use a técnica da respiração quadrada, inspire, contando até 4, prenda a respiração por 4 segundos, expire, contando até 4, prenda a respiração por 4 segundos, repita 10 vezes, para ajudá-lo a relaxar e superar o medo de falar em público. Mostre um pouco de personalidade. Mostre sua personalidade durante a sua apresentação. Isso lhe permite se conectar e se comunicar melhor com a sua audiência.
Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido. Se inscreve, deixa seu like, ative o sininho e até a próxima.